apresentam a nosso Senhor um homem surdo-mudo para que o tocasse e o curasse. E assim nosso Senhor o fez. Toca seus ouvidos, toca sua língua, diz Éfeta, que quer dizer abre-te. Esse gesto de nosso Senhor é tão poderoso e significativo que a Santa Mãe Igreja incorporou esse gesto na liturgia do Santo Batismo tradicional. Mais um rito que infelizmente foi removido do novo ritual. Quer dizer, para não ser injusto aqui, o novo ritual do batismo, ele não tenha sido removido completamente, mas ele foi colocado como rito opcional, como se fosse um apêndice no final do batismo, como rito opcional. E é claro, infelizmente, lamentavelmente, os padres modernistas não fazem nem o que é obrigado, vão fazer o que é opcional, então caiu no desuso, caiu infelizmente no descaso. Mas vocês vejam que esse rito ele é tão importante, a força dessa palavra, éfeta, abre-te, abre os ouvidos. O apóstolo São Paulo chega a dizer numa outra epístola que a fé entra em nós pelos ouvidos. Se não houver quem pregue, como haverá quem abrace a fé? Então, é pela pregação da palavra que a fé chega aos corações. É pela pregação da palavra. Veja que nosso Senhor confiou o ministério da pregação de sua palavra a homens fracos, limitados e pecadores, mas para que estes homens, esses apóstolos, fossem os propagadores dessa verdade até os confins do mundo. E é assim, e foi assim, e ainda é assim, que a fé católica é transmitida desde o tempo dos apóstolos, passada diretamente do nosso Senhor aos apóstolos e que chegou dos apóstolos até nós. Portanto, esse éfeta, ele é de suma importância. Ali no caso, Jesus faz a cura de um homem surdo-mudo, mas nós podemos ainda interpretar essa surdez e, por que não dizer também, esta mudez espiritual, de maneira espiritual. Muitos ainda estão surdos à palavra da verdade, ao Evangelho da salvação. Como assim, padres? Surdos? Eles podem até escutar perfeitamente com os ouvidos do corpo, mas estão surdos à verdade da salvação, querendo muitas vezes manipular essa verdade, manipular o Evangelho, para que o Evangelho diga o que eles querem, para que o Evangelho defenda o ponto que eles querem defender e não o que a palavra de Deus quer dizer. Isso não é outra coisa a não ser um dos piores tipos de surdez. Um dos piores tipos de surdez. Esse clamor de nosso Senhor se faz muito necessário, sobretudo nesses tempos em que vivemos. Quantas pessoas estão vivendo essa surdez espiritual? Quero entender o que eu quero entender, do jeito que eu quero entender. Quero enxergar a minha verdade. Vejam que a verdade está sendo relativizada. A gente já escuta isso. Pregação, inclusive, na boca de bispos e padres, dizendo, não, mas a minha verdade, a sua verdade, não existe a minha ou a sua verdade. Só existe uma verdade. Uma única verdade. E essa verdade é universal. E essa verdade se encarnou. E essa verdade morreu por nós na cruz. Só tem uma verdade. E a verdade não é Buda, não é Exu, não é Pombagira, não é Alá, não é Maomé, é Jesus Cristo, e ponto. Só existe essa verdade. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E hoje, em nome de um falso ecumenismo, em nome de uma política da boa vizinhança, não podemos abraçar todas as religiões são boas, todos os caminhos levam a Deus. Mentira, isso nunca foi verdade. É uma manipulação, uma alteração, uma deturpação do Evangelho da verdade para poder parecer simpático a todo mundo. Então vejam quantas pessoas vão sendo mantidas na cegueira da mentira, na surdez espiritual e, claro, na mudez também,
Porque uma vez que eu não escuto a palavra, e escutar não quer dizer somente ouvir, mas guardar, viver, somente isso. Quando eu escuto, guardo e vivencio, é que eu tenho capacidade de transmitir. Porque se eu não, em primeiro lugar, escutar, guardar e vivenciar, tudo que eu transmitir vai ser demagogia, vai ser palavra vazia. Vou falar daquilo que eu não vivo, daquilo que eu não testemunho. Que, aliás, é o que a gente vê muito hoje. Muito discurso bonito, né? Muitos discursos emotivos, porque é isso que faz hoje aí, né? É uma religião falsa que trabalha no emotivo das pessoas, né? Vai trabalhando as emoções. Então eu tenho que sentir o arrepio no espinho, na espinha, eu tenho que repousar no espírito, eu tenho que sentir, né, não sei o que, isso e aquilo outro. É uma religião das emoções, das emotividades, quando isso na verdade é um grande engano. O apóstolo São Paulo, de maneira brilhante, começa a epístola de hoje dizendo: eu vos lembro, meus irmãos queridos, o evangelho que eu vos preguei e que vocês receberam, e nesse evangelho tendes perseverado até agora. E é por este evangelho que sereis salvos. Agora o apóstolo coloca uma condicional. É por esse evangelho que sereis salvos se o conservardes assim como eu vos preguei, ou seja, sem alterações. Sem alterações. Por quê? Por uma razão muito simples. O evangelho não precisa ser alterado. O evangelho não precisa ser modificado, porque Deus é o mesmo, sempre. Ontem, hoje e por toda a eternidade. Deus é imutável. Portanto, a doutrina não precisa mudar. A fé, muito menos, precisa mudar. Vejam o grande veneno que o modernismo fez e plantou isso tão bem plantado na cabeça das pessoas, que muita gente enganada engole isso como se fosse verdade. Deus, preste atenção no que eu vou dizer agora, que é frase de impacto. Deus não é um aplicativo do seu celular que precisa de atualização. Deus não precisa de atualização. A verdade é a mesma, ontem, hoje e sempre. A verdade não precisa de atualização, de mudança. Se uma coisa muda, então é porque nunca foi verdade. É porque eu estava enganado, achando que era verdade, e agora descobri que não é. Aí faz sentido. Né? Não, eu pensava que era verdade, agora vi que não é. Então nunca foi. Eu é que estava enganado achando que era. É diferente. Uma verdade não muda. A verdade, ela não é subjetiva. Ela não muda de acordo com o meu gosto, com o meu achismo. Eu tenho o direito de achar que o céu é cor-de-rosa, com pintinhas laranjas. É um problema meu, pessoal. Isso não vai mudar a verdade de que o céu é azul. Pronto. E sempre foi. Na Idade Média ele ainda era azul, e antes disso, na Idade do Homem da Pedra, ele ainda era azul. Se eu quiser pôr uns óculos cor de laranja e eu enxergar, aí é um problema pessoal meu, mas isso não altera a realidade. Então vejam que a própria doutrina, ela vai sendo manipulada por pessoas inescrupulosas. Para quê? Para talvez alcançar alguns objetivos pessoais. Para alguns objetivos pessoais. Então vão mudando a doutrina, vão mudando o próprio evangelho, vão mudando o ensinamento do nosso Senhor. O livro do Gênesis já dizia isso, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo repete depois, citando o livro do Gênesis: portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher, os dois serão uma só carne. O que Deus uniu, o homem não separe, ponto. Aí vem o ser humano e inventa o divórcio, contrariando assim a lei divina. E a igreja, que tem a missão de defender e propagar a lei divina, faz o quê? Baixa a cabeça e cede aos caprichos.
Aí vem um documento supostamente papal para dizer que está tudo bem, pode ter comunhão para os casais de segunda união. Mas peraí, a lei divina, nem mesmo o Papa ela tem autoridade para modificar a lei divina. Nem mesmo um Papa tem autoridade para modificar a lei divina. Se um homem se diz Papa e modifica a lei divina, das duas uma, ou Deus falhou na sua lei, ou esse homem não é Papa. Simples assim. Nunca obedeceu os preceitos da lei divina. E uma série de outras questões. O rapaz nasce rapaz, aí resolve que agora ele quer virar menina, e vai lá e faz uma cirurgia para mudar de sexo. Depois ele vai ao Vaticano pedir a bênção do Papa. E Francisco faz o quê? Chama ele de menina, de filha. Vem cá, minha filha, filha. Mas como? Como? Óbvio que eu não estou dizendo aqui que o Papa devia pegar o cajado e dar uma paulada. Não, não é nada disso. Acolhê-lo com amor, com caridade, sim. Vem cá, meu filho, me dê um abraço. Olha, te dou um abraço, te dou uma bênção, mas não posso, em nome de Deus, não posso aprovar o que você fez. Está faltando esse juízo. Está faltando esse juízo. Ai, a igreja está excluindo. Não, a igreja não está excluindo ninguém. A igreja não exclui ninguém. Uma coisa é acolher o pecador, outra coisa é acolher o pecado. São duas coisas diferentes. Abraço o pecador, mas não posso jamais aprovar o pecado. Jamais aprovar o pecado. Deus não quer a morte do pecador, mas antes que ele se converta e viva. Está lá no Antigo Testamento, inclusive. O profeta Oséias foi muito enganado. Mas, para poder ser simpático à sociedade moderna, estão mudando a pregação do próprio Evangelho. Percebe o grave erro? Então já não é mais a vida do homem que precisa se converter para se deixar santificar pelo Evangelho. Não, estão fazendo o contrário. Vamos modificar o Evangelho para adaptar o Evangelho ao meu modo errado de viver. Então a gente está percebendo cada vez mais isso. As pessoas não querem conversão, querem continuar no seu erro e querem encontrar no Evangelho alguma passagem que justifique para poder se sentir um pouco mais em paz com a sua consciência. Porque no fundo, a consciência acusa. No fundo, a consciência acusa. Quem está no erro sabe que está no erro. E aí, para poder tentar jogar um pouco de areia e apaziguar a consciência dolorida, fica procurando no Evangelho uma maneira de justificar o seu erro. Mas só que ao fazer isso está manipulando a verdade. Então está aqui. A única forma de alcançar a salvação, diz o apóstolo São Paulo, é abraçando a palavra de Deus de modo integral. O Evangelho tal e qual ele chegou a nós. É muito interessante, porque veja, eu sempre disse isso, nunca escondi de ninguém o grande apreço, o grande carinho e devoção que eu tenho para com o apóstolo São Paulo. Porque ele é muito lúcido em tudo aquilo que ele fala. Ele pode ser grosso às vezes, mas ele é grosseiro, mas ele é direto e é muito lúcido. Veja que em momento algum ele está jogando flores em si mesmo. O São Paulo não está dizendo assim, olha, eu sou perfeito, eu sou um grande modelo. Não. Ele está dizendo sim, ele começa dizendo, o Evangelho que eu preguei para vocês, esse Evangelho, ele é causa de salvação se vocês forem fiéis e segui-lo tal e qual eu preguei, sem fazer acréscimo, sem fazer alteração. Por quê? Porque eu sou o melhor? Porque eu sou o bambambam? Não, aliás, inclusive, pelo contrário. Ele diz, eu sou o último dos apóstolos, eu nem sou digno, eu nem sou merecedor de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Ajudei a perseguir, torturar e matar cristãos. Eu não sou não me orgulho disso, pelo contrário, eu me envergonho. Eu sou o último dos apóstolos. Se hoje eu sou o que sou, é só pela
graça de Deus. Porém, o que dá crédito ao Evangelho não é o fato de eu, Paulo, estar pregando. O que dá crédito ao Evangelho é ele por si só. O Evangelho por si só. Porque é a palavra de Cristo. Transmitir aquilo que eu recebi. É isso aí. Olha, então, olha o que São Paulo está dizendo. Em outras palavras, ele está querendo dizer o quê? Eu não vim transmitir aqui para vocês uma doutrina de Paulo. Não. Eu só estou transmitindo, eu só estou repassando aquilo que eu recebi do jeito que eu recebi. E eu não tenho direito de alterar essa doutrina, porque ela veio do próprio Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, quem tiver incomodado e quiser seguir as falsas doutrinas, fique à vontade, vai responder diante de Deus depois. Vai responder diante de Deus depois. Será que nós estamos aqui porque é confortável? Será que nós estamos aqui porque é muito fácil? Se sujeitar a ficar feito um bando de ciganos para lá e para cá, hoje aqui, amanhã ali, monta um altar aqui, para nós era muito mais confortável estar dentro das nossas paróquias, sacristias equipadas, um altar belíssimo de mármore, com seus vitrais e tudo, para muito mais confortável. Não fazemos o que fazemos por arrogância. Não fazemos o que fazemos porque nós estamos querendo chamar a atenção de ninguém, não. Fazemos o que fazemos porque não posso ver a verdade e depois fechar os olhos para essa verdade. Não posso contemplar a verdade e ficar vivendo numa mentira, na pregação de uma mentira. Numa igreja que tira Deus do centro e coloca o homem é o civil do centro. Está aí, Jornada Mundial da Juventude, Lisboa, mais uma vez, mais um episódio lamentável desse evento miserável. Converteu quem? Não é um evento para converter ninguém à fé. É um show de rock, como qualquer outro. Estava lá, a freira com um chifre de diabo na cabeça, dançando. Isso é comportamento de uma religiosa? Os jovens, sem camisa. Eu vou para um evento da igreja e tiro a camisa. Teve samba, teve axé, teve rock, teve tudo. O detalhe é que no ano passado, no mesmo lugar, em Lisboa, naquela mesma praça, aconteceu o Rock in Rio. Rock in Rio, Lisboa, 2022. No mesmo lugar em que aconteceu a Jornada Mundial da Juventude 2023. E por incrível que pareça, as pessoas estavam mais bem vestidas e mais comportadas no Rock in Rio do que no evento supostamente da igreja. Padre, mas está sendo radical demais. Padre, mas a juventude tem que atrair a juventude à santidade de vida. Tem que atrair a juventude para dizer para ele: largue o mundo, largue o pecado, largue a droga, largue o vício, largue o sexo antes do matrimônio, largue isso. Não para dizer para a juventude: fica do jeito que você está, Cristo te ama assim mesmo, porque Ele é misericordioso. Isso não é misericórdia. Isso não é misericórdia. Um Deus misericordioso não pode deixar as almas ir para o inferno desse jeito. Misericórdia é dizer: converte a sua vida, quer ir para o céu? Vem para o céu. A porta é estreita, faça sacrifício, faça penitência, não tire a camisa e faça no meio disso, não é? Mês passado aconteceu, agora não me recordo exatamente a cidade, se eu não estiver enganado, foi
Maceió, mas eu não posso afirmar com certeza sem fazer uma pesquisa, mas isso é fácil de achar, porque se botar no Google vai encontrar. Mas aconteceu agora, mêsinho passado, em uma das cidades nossas do Nordeste brasileiro, um encontro das SEBs, das comunidades eclesiais de base da teologia da libertação. Aí, então, mais um encontro com todas as bênçãos e apoios da CMBB comunista. E aí, chamaram uma mulher, aí você vê, chamaram uma teóloga para pregar. Eu chamo uma teóloga para pregar, uma teóloga que não é exemplo para ninguém. Eu boto ela lá na frente para ser a palestrante principal. A mulher é abortista, a mulher mora com outra mulher, e aí ela vai lá para frente pregar. Veja bem, gente, eu não estou fazendo aqui discurso de ódio, nem discriminatório, nem nada. Eu só quero dizer o seguinte: se eu não sou exemplo para o outro, eu fico aqui quietinho no meu canto. Porque quando eu pego uma pessoa e boto lá no meio para discursar, indiretamente eu estou colocando aquela pessoa como um modelo, de certa forma, um modelo a ser copiado, a ser seguido, um modelo a ser seguido, entendeu? Como faço só um parênteses, como o sermão de Padre Jorjão na missa de 7º dia de Paulo Gustavo. Que homilia horrorosa foi aquela? Dizer que Paulo Gustavo era um exemplo de vida e um grande devoto de Nossa Senhora. Aonde devoto? Agora qualquer pessoa que pendura um texto no pescoço é devoto de Nossa Senhora? Porque tem muita gente que pendura texto no pescoço como se fosse um amuleto, um brinquedo qualquer. Nossa Senhora é exemplo de humildade, coisa que esse rapaz não era. Exemplo de virtude, de pureza, de castidade. Aí eu vou dizer que esse fulano não pode. Depois o errado sou eu que sou herege, cismático, essa gente é que é herege. Porque querem ter moral para me dar documento de excomunhão. Essa gente está toda excomungada. Voltando só para concluir ali o evento aí a dona senhora teóloga, no meio da sua palestra, diz, abre aspas, Jesus Cristo nunca foi sacerdote. Jesus Cristo era leigo como nós. E ela foi aplaudida. Essa senhora nunca leu a Bíblia. Essa senhora nunca leu a Bíblia. A carta aos Hebreus diz: Jesus Cristo é o sumo e eterno sacerdote da nova aliança. Ele não é só um sacerdote, ele é o sumo e eterno sacerdote, ou seja, o sacerdócio dele supera todo o sacerdócio da velha aliança, e ele não só, ele é sacerdote da nova e eterna, é para sempre. Tu és sacerdote eternamente, Nós temos o Evangelho de São João, um capítulo inteiro, capítulo 17. Abra a sua Bíblia, pega o capítulo 17 do Evangelho de São João. Sobretudo a Bíblia Ave Maria, Jerusalém faz isso também. A maioria das Bíblias fazem isso, separam os capítulos por tópicos, por títulos. Se você pegue sua Bíblia, abra o 17º capítulo do Evangelho de São João, vê qual é o título que está lá. O título do capítulo 17 de São João é a oração sacerdotal de Jesus. Oração sacerdotal, ou seja, ele, como sacerdote eterno, oferecendo a oração por nós ao Pai. Aí vem essa senhora e diz que Jesus Cristo nunca foi sacerdote. Ele era leigo como todos os leigos. E o detalhe, naquela mesma tarde, ela recebe um telefonema de Sua Santidade Jorge Mário Bergoglio, parabenizando ela.
de chamar a atenção, de repreender, dizer-me com caridade, de pastor e de pai, dizer, filha, isso está errado, corrija. Não. Parabéns pelo evento, parabéns. Não. Termino só reforçando o que o apóstolo São Paulo diz aqui aos Coríntios. Esse evangelho que vos anunciei, ele será para vós causa de salvação. Porém, se o seguirdes, como eu preguei, sem as alterações. Repito, meus filhos, quem quiser se deixar enganar, quem quiser cair nas lábias, quem quiser correr atrás daquilo que é mais fácil, claro, é mais fácil ter paróquia, é mais fácil ter pastoral, é mais fácil ter tudo. Fique à vontade. Agora, uma coisa é certa: um dia todos vão ter que prestar contas. Todos vão ter que prestar contas por ter virado as costas à verdade. E se tem uma palavra dura de se ler no Evangelho, é aquela que nosso Senhor diz, e eu vou terminar com essa frase. É dura, é difícil de engolir, mas ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que se amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se lançasse ao rio, do que, tendo contemplado a verdade, virar as costas a Cristo, que é a verdade, para seguir as fábulas que agradam ao meu bem-querer ou ao meu bem-estar. Nosso verdadeiro bem-estar deve ser na eternidade, no céu com Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito.